que significa ser guiado pela vontade de Deus? Como sabemos que ela de fato está nos levando no caminho certo? Será que existem alguns meios para nós identificarmos? Será que a vontade de Deus está relacionada a algum sentimento? Será que existe alguma habilidade que nós desenvolvemos quando conhecemos a vontade de Deus? A que lugar a vontade de Deus é capaz de nos dirigir? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender qual é o caminho da vontade de Deus. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, mais uma vez para você aqui da TV Novo Tempo, do programa Está Escrito, entrando aí na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você se encontre agora. É claro, nos conectando, né? Você e eu aqui, toda a nossa equipe de produção e direção, em torno da Palavra de Deus. Que privilégio é esse, não é mesmo? Tem muita gente que fica tentando entender como pode conhecer mais, como pode aprender mais da Palavra do Senhor. E eu quero te dizer, não tem lugar melhor, viu? Para você aí, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, conhecer mais a Palavra de Deus do que aqui, através da TV Novo Tempo, o seu canal da esperança, uma emissora dedicada 24 horas do dia para ensinar aquilo que Deus nos deixou como uma mensagem de esperança e revelação. E se você não tem ainda esse guia de estudos, Deus me ouve, vou mudar aqui essa câmera só para você poder enxergar melhor, Deus me ouve. Você pode entrar em contato agora com a gente e solicitar esse guia de estudos, a revista Esperança Deus me ouve. Bom, como a gente tem feito recentemente, eu quero mostrar aqui para você quais são os meios e um meio muito eficiente para você pedir através da internet. Deixa eu pedir para minha diretora aqui, Rayane, por favor, coloca aqui para a gente o site novotempo.com/escola bíblica. Entrou aqui, você tem a tela inicial e você, quando entra nessa tela inicial, você vai escolher o curso abaixo, vai escolher qual, no caso, como a gente está aqui com a revista Deus Me Ouve, nós vamos localizar, você vai clicar no botãozinho azul, é bem simples, preste atenção aqui como a gente está fazendo, e você vai poder escolher baixar em PDF, você vai receber no e-mail que você indicar ou receber pelo correio no melhor endereço aí que você apontar, tá bem? Quando você clica ali, vem na sequência algumas informações que você precisa preencher para que a gente então consiga enviar para o seu endereço e também dar para você um certificado de conclusão quando você devolve para a gente aqui todas as respostas preenchidas. Está aqui, você tem passo a passo, você vai colocando as suas informações, são 5 passos que você preenche e quando você termina, você vai então receber no lugar que você apontou o endereço sem custo algum. É claro, essa é uma parceria com os nossos queridos anjos da esperança, a quem nós somos muito gratos, porque eles nos dão a condição de fazer sempre o melhor para você que acompanha aqui a Novo Tempo. Você está aí com o site na tela, se tiver alguma dúvida, você também pode mandar uma mensagem no WhatsApp, 12 98244 4449, tá bem? E se você ainda não é anjo da esperança, é só você ligar aqui para a gente no telefone 0 operadora 12 21 27 30 30. Você liga para esse número, nós vamos tirar todas as suas dúvidas e você vai fazer uma parceria extraordinária conosco, nos dando condição de chegar mais longe, alcançando mais pessoas e influenciando através da pregação do Evangelho. Muito bem, nós estamos aqui numa série para entender mais a vontade de Deus e hoje eu quero te convidar a gente mais uma vez pensar sobre esse assunto tão importante. Bom, quando a gente pensa na vontade de Deus, muitas coisas vêm à nossa cabeça. Por exemplo, o que significa ser guiado pela vontade de Deus? Como é que nós sabemos que ela de fato
está nos levando para o lugar certo? Será que existem alguns meios para nós identificarmos? Será que a vontade de Deus está relacionada a algum sentimento? Você tem uma sensação extraordinária? Será que ela te dá alguma habilidade especial para você reconhecê-la cada vez mais? A que lugar a vontade de Deus é capaz de te levar? Talvez o maior erro que as pessoas cometam, quando o assunto seja pensar que a direção é essencialmente uma inspiração íntima do Espírito Santo, sem a participação da palavra. Não sei se você já ouviu, mas tem muita gente que fala assim, olha, eu senti uma paz no coração para tomar uma decisão. E isso, muitas vezes, é um fator decisivo para as nossas escolhas. Só que a gente corre o risco de esquecer que essas vozes interiores, nem sempre elas são uma expressão de uma escolha santa, de uma escolha melhor, que vai se demonstrar construtiva. É por isso que a Bíblia nos exorta que nós sempre devemos buscar o caminho bíblico da sabedoria. Você deve se lembrar do que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim, se alguém, porém, de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Veja, se nós pedimos ao Senhor por sabedoria, nós devemos saber que essa sabedoria, ela vem por determinados meios. Você não vai pedir uma inspiração, uma revelação. A Bíblia diz, se alguém precisa de sabedoria, peça que Deus dá. A pergunta que vem então, qual que é o caminho que ela nos aponta? Será que descobrir isso, o caminho da sabedoria, é uma tarefa fácil? O que você acha? Quais são os caminhos para se conhecer a vontade de Deus? No livro dos Salmos, quando a gente abre, nós já encontramos na sua coletânea um guia seguro para a gente entender, para conhecer melhor qual é a vontade de Deus. E se você está aí com a sua Bíblia, eu quero convidar você a vir aqui comigo, abrir lá no Salmo 1 e eu quero ler com você esse salmo que é extraordinário e vai nos ajudar a compreender melhor a vontade do Senhor. Diz assim o Salmo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E olha só que interessante, diz aqui, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Diz aqui o verso 4, os ímpios, eles não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que coisa linda a gente saber essas informações aqui tão importantes. Veja, nós somos abençoados ou bem-aventurados quando nós não andamos no conselho de pessoas ímpias. Quem são elas? São pessoas que desprezam o Senhor, mas especialmente a sua palavra. Veja, essas pessoas são indiferentes à vontade de Deus. Para eles, tanto faz o que Deus pensa ou não. Agora, quais são os perigos de você seguir o conselho desse tipo de gente, por exemplo? Bom, aqui nós encontramos um degrau, né? Ou melhor, são estágios que a gente vai encontrando. Primeiro, o Salmo nos exorta a não andar no conselho dos ímpios. Só que não basta isso, não é só andar. O segundo conselho, o segundo estágio é não se deter no caminho dos pecadores. E depois, não se assentar na roda dos escarnecedores. Olha só que interessante, essa tripla ação, ela apresenta para a gente uma direção de degradação da vida espiritual. Ou seja, quem decide mudar de direção, andar no conselho dos ímpios,
passando a escutar de maneira equivocada. Como Eva, lembra, ouviu a voz da serpente lá no Éden, fatalmente essa pessoa será levada a uma nova condição. Que condição é essa? Que é se deter, ou seja, ou ficar tempo demais no caminho dos pecadores. Bom, com o tempo e também com a convivência, vem a dependência daquilo que intoxica, daquilo que mata aos poucos. Finalmente, essa pessoa que passou por esses estágios já não tem mais nada que seja capaz de separá-la daquele tipo de gente com quem ela anda, ao ponto da imagem dela se assentar, significar agora contundentemente uma rebelião, ou seja, um estado de rebelião nesse novo caminho. Por isso, que a melhor coisa que a gente pode fazer é manter distância. Há muita sabedoria na aprendizagem pelo contraste. Você não precisa ver para crer, sentir para perceber. Ver de longe e não se envolver com determinadas coisas, talvez seja o conselho de Deus para você. Para conhecer a vontade de Deus, primeiramente, é necessário não querer ser rebelde à vontade do Senhor. E então, aprender por contraste. Talvez o exemplo que ilustra com mais perfeição essa advertência é a história de Pedro. E eu queria que você visse aqui como que Jesus advertiu Pedro, para que não seguisse esses estágios de degradação espiritual que aparecem no Salmo 1. Olha o que diz aqui o Evangelho de João, capítulo 16, o verso 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, diz Jesus, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, ele diz, não estou só, porque o meu Pai está comigo. Veja aqui que a advertência de Cristo para os discípulos, mas especialmente para Pedro, ela no primeiro momento era preditiva, ele estava vendo o que iria acontecer, mas além de ser preditiva, ela também era informativa. O que isso significa? Que Jesus ele queria mostrar que ele sabia o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo ele estava dando uma direção segura para que os seus discípulos não precisassem passar pelos mesmos sofrimentos que ele estaria passando. Mas acontece que Pedro, ele não se dispersou como os demais. Quando a gente vai no Evangelho de Lucas, capítulo 22, o verso 54 e 55, a gente encontra, então, prendendo-o, falando de Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, olha só o que diz. Pedro estava também com eles e pouco depois Pedro estava com eles e negava, dizendo, mulher, eu não o conheço. Por causa disto, olha só que interessante, por causa disto, quando acenderam fogo no meio do pátio, Pedro tomou lugar entre eles. Veja, por causa disso, Pedro ele entrou no pátio. Ele começou a andar com os ímpios. Depois, ele se deteve no caminho deles, quando ele ficou de longe, observando Jesus. Depois, ele permaneceu quando ele não deveria estar. E, finalmente, ele se assentou quando ele não deveria ficar. Como resultado, o que foi que aconteceu? Lucas 22, o verso 56 a 58, diz, entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele, mas Pedro negava, dizendo, mulher, eu não conheço. Mas, pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, eu não sou. Você consegue entender o que foi que aconteceu? Pedro andou, se deteve, se assentou e, como resultado, ele blasfemou. É por isso que a segunda coisa que a gente precisa entender, como compreender a vontade de Deus, não é só por contraste, mas é também através de reflexão, meditação na palavra. O Salmo 1, verso 2 diz assim, olha, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, nós aprendemos a vontade de Deus refletindo ou meditando na palavra, na lei. Quem procura caminhar seguindo impressões, tipo assim, quero ouvir a voz, quero ter uma sensação de paz, essas impressões interiores para conhecer a vontade de Deus,
ele está vivendo uma falsa piedade. Veja, essa tal piedade sentimentalista, ela não dá ouvidos à recomendação bíblica, que é para que nós exerçamos a capacidade de refletir na palavra de Deus. Voltando lá em Filipenses, capítulo 4, o verso 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, e ele vai descrevendo mais, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E lá em Colossenses capítulo 3, o verso 2, Paulo também diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vem cá comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Não caia na armadilha de achar que a direção divina virá costumeiramente por meios extraordinários. Deus falando ao seu coração, dando uma sensação de paz, um foguinho aparecendo em algum lugar. Veja, após o Pentecostes, a grande maioria das decisões envolvia um processo racional de pesar os fatores lógicos para os discípulos. Deus nem sempre apareceu fazendo coisa extraordinária, como, por exemplo, a escolha de um novo apóstolo. É por isso que, além de você aprender pelo contraste, você aprender meditando, você tem que ter uma terceira coisa para aprender da vontade de Deus, é ter prazer. Veja, na meditação, nós mudamos o foco do aspecto negativo do aprendizado para o aspecto positivo do aprendizado. Agora, o prazer e a meditação, eles devem andar juntos. O que isso significa? Quando você se dispõe a meditar na palavra de Deus, quando você está guardando a lei de Deus no coração, a palavra meditar na língua hebraica significa literalmente você dizer em voz baixa e suave. Porque era exatamente isso o que os judeus ortodoxos faziam quando eles liam as Escrituras. Eles meditavam, eles oravam, pedindo para que Deus os orientasse. A palavra de Deus, ela está na sua boca. É isso que Deus falou para Josué. Se nós falarmos com o Senhor sobre a palavra do Senhor falará conosco sobre o Senhor. Você entendeu? É exatamente isso o que significa permanecer na palavra, essa exortação que a Bíblia sempre nos traz à mente. Veja, como povo de Deus, nós devemos preferir a palavra aos alimentos, a palavra ao sono, a palavra às riquezas, a palavra aos amigos. Ela tem que estar numa prateleira excepcional, extraordinária. Porque a maneira como nós tratamos a Bíblia é a maneira de nós tratarmos a Jesus Cristo, pois aqui a Bíblia é a palavra dele para você e para mim. Quando a gente vai no original, os verbos que aparecem aqui no verso 1, eles encontram-se num tempo perfeito. E eles se referem a um modo de vida determinado, ou seja, pontual. Aquilo que você faz uma vez e tem que fazer bem feito. Não andar, não se deter, não se assentar. Mas quando você vai para o verso 2, diz assim: antes o seu prazer está na lei de Deus, ela medita de dia e de noite. Veja, esse verbo aqui, ele é um tempo imperfeito. O que isso significa? Ele demanda uma prática linear, constante. É uma coisa que você precisa fazer sempre. Você não faz só uma vez e bem feito. É por isso que meditar é ter prazer. E ter prazer é meditar. Mas o Salmo agora, ele caminha a partir do verso 3 para a gente tirar uma prova, testar a vontade de Deus. E aí no verso 3 ele já diz assim que o justo ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja, a vontade de Deus primeiramente nos faz como uma árvore, porque a árvore na Bíblia é símbolo dos filhos de Deus que vivem pela bênção da palavra de Deus. Lá em Jeremias capítulo 17, o verso 7 e 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, olha que interessante, para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A árvore, ela é capaz de suportar as intempéries da vida. Quando nós seguimos a vontade de Deus,
especialmente aprendidas na palavra do Senhor, nós nos tornamos capazes de enfrentar a seca. A falta da água não nos faz secar por dentro, porque as nossas raízes profundas alcançaram os ribeiros da graça de Deus. Mas nós não somos apenas como árvore, a vontade de Deus também nos posiciona a fazer as coisas no devido tempo, como diz aqui o verso 3. O justo, ele segue a vontade de Deus, a agenda de Deus, e ele vive as coisas no tempo certo. É por isso que lá em Mateus capítulo 6, o verso 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A maior virtude da vontade de Deus é nos conectar ao presente divino para alcançar as coisas certas no tempo certo, compreendendo também que o passado ele é um aprendizado necessário e o futuro é um território do cuidado divino. Terceira coisa que o Salmo aqui nos apresenta, do contraste, a prova de ver a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela dá fruto, é o que diz aqui o verso. Bom, o que Jesus disse para nós? João 15, o verso 16, ele disse assim: não fostes vós que me escolheste, olha que coisa interessante, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome eu vô-lo conceda. Veja, nós vemos dar frutos que permaneçam quando a gente anda de acordo com a vontade de Deus. E isto só é possível quando a gente descobre a vontade de Deus através da sua palavra. Se não está germinando, se não está florescendo, se não está frutificando o que você plantou, duas coisas podem ter acontecido. Preste atenção. As sementes não eram boas, não estavam ligadas a Deus, a sua vontade, ou aconteceu o fato da semente não estar ainda no tempo certo. Por isso a gente tem que considerar o tempo certo. E para florescer leva tempo, para vingar, para brotar, para amadurecer. O tempo certo é sempre corrido no cronômetro divino. E às vezes o que eu tenho de fazer é esperar. Pode ser difícil, mas é isso que eu tenho que fazer. Mas o resultado é que a vontade de Deus prospera. Lá em Atos 5, versos 38 e 39, diz assim: agora, pois eu vos digo, dai de mão a estes homens, Gamaliel falando ali, né? Deixai-os. E ele diz assim, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, ela vai perecer. Mas se é de Deus, se lembra que ele diz lá, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E todo mundo concordou com ele. Olha que interessante. Tudo o que vem do homem tem prazo de validade, ou seja, ele perece, acaba, mas aquilo que vem de Deus prospera, ou seja, ele não pode ser destruído. E agora, na fase final do Salmo 1, a gente vai contrastar a vontade de Deus. E a gente vai contrastar a vontade de Deus com os ímpios. Quem são eles? Os ímpios, eles não conseguem seguir a vontade de Deus, porque eles são inconstantes. O Salmo 1, verso 4, diz que eles são como a palha que o vento dispersa. Coisa interessante, né? Veja, o ímpio muda de direção como o vento sopra para onde ele quer. Eles seguem a voz que vem de dentro, eles seguem as suas impressões. Esse é o ímpio. Ele não tem fundamento aqui, ó. Ele não tem onde se apoiar. Ele é frágil e ele pensa que é resiliente. Qualquer tempestade é um problema para ele. Veja, a vontade de Deus deve me fazer entender que há um juízo para eles. No verso 5 diz aqui, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Veja, eles não prevalecerão no juízo, porque irão se deparar com a vontade soberana de Deus. E finalmente eles vão perceber que ela é estranha para eles. Mais do que serem inimigos da vontade soberana de Deus. Eles não têm nenhum ponto em comum com os justos. Isso porque os justos são dirigidos pela vontade de Deus. O que nos aproxima de Deus é exatamente aquilo que nos afasta dos rebeldes. Por isso que o segredo para sermos mais próximos de Deus é buscar a sua vontade. Mas não devemos nos esquecer que isso provavelmente vai nos levar na direção contrária das pessoas que talvez por algum momento tiveram uma influência na nossa vida,
mas que a partir do instante que nós abraçamos a vontade de Deus, eles então se tornam estranhos. Estranhos conhecidos para nós. Talvez não seja necessário fazer nada especial. Apenas ao perceberem a nossa dedicação, a sua dedicação, a sua indiferença vai ser vista em todas as coisas relacionadas à sua vida e à sua fé. Qual que é o caminho da sabedoria? O caminho da sabedoria é aquele que te leva para mais perto de Deus e para mais longe do pecado e da maldade e daqueles que são maus verdadeiramente. Então não pense que se você está andando sozinho, está fazendo a vontade de Deus e as pessoas te deixaram, não pense que você está na direção errada. Talvez a vontade de Deus está te separando. Assim como Deus vai separar o trigo do joio, a vontade de Deus pode te separar daqueles que talvez causem dano pela influência direta na sua vida. É por isso que conhecer a vontade de Deus nos liberta do mal, nos liberta das pessoas más, nos liberta da nossa indiferença e também nos liberta do vazio, porque a gente passa a confiar não nas nossas impressões, não nas nossas ideias, mas na palavra de Deus. E é isso que você precisa experimentar hoje com mais profundidade, experimentar a complexidade da palavra do Senhor na sua vida. Você tem feito isso ultimamente? O quanto de Deus você tem permitido entrar dentro da sua vida, da sua casa? Ou será que você tem andado no caminho dos ímpios, tem se detido no caminho daqueles que são pecadores e se assentado na roda dos escarnecedores? Que essa não seja a sua realidade, pelo contrário, que você tenha prazer em meditar na lei de Deus. Separe tempo diariamente para você estudar a palavra do Senhor. E mais do que estudar, gaste tempo do seu dia pensando, relembrando, aplicando, contextualizando o que você leu no seu dia a dia, nas suas tarefas, porque com certeza, ao fazer isso, você será conduzido de maneira sobrenatural para andar de acordo com a vontade de Deus. É isso que você quer? Quer que Deus dirija seus passos? Você se considera uma pessoa genuinamente, uma pessoa que crê em Deus, que tem fé? Se você se considera assim, você precisa ir à palavra e levar a palavra para a sua vida. É por isso que você precisa entregar sua vida ao Senhor. Eu quero te ajudar agora fazendo uma oração com você. Fica comigo aí em espírito de oração. Senhor, há tanta coisa que a gente precisa aprender, mas especialmente que por contraste nós não sejamos influenciados pelo pecado, pelas pessoas que são convictamente dedicadas ao pecado, mas que a gente seja dirigido pela Tua palavra, movidos pelo prazer que ela nos traz, para que venhamos todos os dias a andar de acordo com a Sua vontade. Nós nos colocamos diante de Ti, pedindo para que o Senhor trabalhe na nossa vida e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O nosso programa está chegando ao fim. Eu quero me despedir de você, lembrando que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.